Uma atmosfera de oxigênio ou só de dióxido de carbono ou metano? O planeta tem continentes e oceanos? Tem água na superfície? Atualmente, não temos tecnologia para analisar a atmosfera de um planeta distante. Mas isso logo mudará. Em 2015, o telescópio espacial James Webb terá 4 vezes mais capacidade de imagens do que o Hubble. Isso permitirá que os cientistas observem moléculas na atmosfera de um planeta similar à Terra, que esteja a milhares de anos-luz da Terra. Estamos na era de ouro da busca e descoberta de planetas como a Terra. Este é o momento em que os seres humanos vão encontrar as primeiras terras, entendê-las, entender o quanto elas são comuns, mas queremos ir além. Os telescópios espaciais e as sondas interestelares podem fazer mais do que encontrar novos planetas e descobrir os seus habitantes. Se pudéssemos encontrar vida nativa em outros locais em nossa galáxia, que seja independente da vida na Terra, essa seria uma das maiores descobertas na história humana. A vida em outros mundos pode estar a milhares de anos-luz. Mas pistas cruciais passam constantemente pela Terra. Elas são os cometas e os cientistas estão captando suas trilhas de poeira e lançando sondas suicidas para extrair seus segredos gelados. As sondas espaciais ampliaram os limites do nosso conhecimento do cosmos. Enquanto a humanidade inicia uma idade de ouro da exploração interestelar, algumas sondas revelam segredos muito mais perto da Terra. Nosso sistema solar está cheio de partículas que se movem depressa, incluindo as gigantescas bolas de gelo e poeira chamadas cometas. Cometas são como cápsulas do tempo. Eles são restos gelados que sobraram quando nosso sistema solar se formou há 4,5 bilhões de anos. Tivemos muito sucesso ao estudar cometas com naves. A missão Impacto Profundo, na verdade, colidiu com um cometa e registrou o evento em vídeo. 3 de julho de 2005. A sonda espacial Impacto Profundo, da NASA, aproxima-se do cometa Tempel 1. Enquanto o cometa se move a 37 mil quilômetros por hora, a sonda lança um satélite de impacto diretamente no caminho do cometa de 6 quilômetros de diâmetro. O que realmente aconteceu foi que a colisão com o cometa fez uma nuvem de poeira sair dele, porque a questão era que queríamos ver o cometa por dentro e saber do que o cometa era feito. O impacto liberou cerca de 5 milhões de quilos de gelo e 27 milhões de quilos de poeira do Tempel 1. Foi a primeira vez que os cientistas puderam registrar e estudar material de cometa de perto e revelar como um cometa realmente é. As sondas espaciais nos disseram que um cometa é mais como uma melancia congelada do que como uma bola de neve suja. Ele se mostra uma camada de gelo dura e compactada, com poeira misturada. Então a bola de neve suja está dentro, ela tem um tipo de casca e depois a melancia está no interior. Conforme sua órbita se aproxima do Sol, ele aquece e a água no interior se transforma em vapor. É por isso que vemos a cauda de poeira e os geysers saindo do cometa. A sonda Impacto Profundo enviou imagens incríveis, mas não pegou o cometa pela cauda. Essa tarefa ficou para uma sonda chamada Stardust. Em 2004, a Stardust passou a 240 quilômetros do cometa Wild 2. A sonda Stardust literalmente voou pela cauda do cometa para coletar material que estava sendo liberado pela superfície do cometa. Para captar as partículas, Stardust utiliza um coletor do tamanho e formato de uma raquete de tênis, com o interior preenchido por um gel esponjoso. Conforme o cometa passa, as partículas penetram no gel com uma velocidade 6 vezes maior do que uma bala de fuzil.
Estamos literalmente pegando o material de que os cometas são feitos e certamente o material de que os planetas, os asteroides e as luas em nosso sistema solar também são feitos. Estamos nos aproximando do material original, do material a partir do qual o nosso sistema solar foi constituído. Depois de o material ser captado, o coletor foi armazenado em uma cápsula e em 15 de janeiro de 2006, as amostras foram enviadas para a Terra. Entre os primeiros segredos encontrados no gel estavam as moléculas de glicina, um aminoácido usado pelos organismos vivos para fazer proteínas, um requisito fundamental para a vida. Existem algumas pessoas que sugerem que talvez pudesse haver organismos biológicos presos no gelo desses cometas. Até mesmo um vírus de gripe, por exemplo. O Stardust não coletou nenhum vírus, mas as descobertas apoiam a teoria de que as bases da espécie humana poderiam ter se formado no espaço e serem trazidas para a Terra por meteoritos ou cometas. Um segredo ainda mais estranho foi encontrado no gel. Partículas que nem as sondas espaciais de longo alcance conseguiram coletar. Material de outros sóis. Acredito que encontraram algumas partículas de poeira que parecem ter vindo de fora do nosso sistema solar, de outras estrelas. Como elas têm ventos solares, as partículas de poeira voam para longe dessas estrelas e algumas delas acabaram chegando ao nosso sistema solar e foram coletadas pela sonda Stardust. Nós captamos pela primeira vez, literalmente, poeira de outras estrelas. Isso é incrível, surpreendente. A análise da coleta do cometa Wild 2 continua até hoje. E pode trazer mais informações sobre as origens do nosso cantinho no universo. Se quiser entender como nosso Sol e os planetas se formaram, você precisa entender o material com que foram formados. Mas uma compreensão melhor do universo pode vir não das partículas dos sóis distantes, mas da estrela mais perto de nós. Uma sonda revolucionária está aguardando a data de lançamento para voar direto para a região mais quente que o homem jamais tentou explorar. As sondas espaciais percorrem a galáxia para explorar os mistérios de Marte, Vênus, os gigantes exteriores, os exoplanetas distantes e as estrelas mais longínquas. Mas a nossa estrela ainda tem mistérios não solucionados. Isso está para mudar. Antes olhávamos para áreas pequenas, não para o disco inteiro. Ou havia lacunas em nossa cobertura, pois olhávamos um dia e não no outro, olhávamos parte do dia, mas não o tempo todo. Então essa é a primeira chance de olhar para o Sol inteiro. Uma sonda solar de alta tecnologia chega ao espaço. Sua missão: observar o Sol 24 horas por dia em cor e alta definição. E transmitir imagens para a Terra por banda muito larga. O Observatório de Dinâmica Solar tira imagens do Sol em resolução muito alta, em muitos comprimentos de onda. Resumindo, faz filmes do Sol. Usando 4 telescópios de alta definição, a sonda transmite em um canal de alta definição para a Terra, enviando 50 vezes mais dados científicos do que qualquer outra sonda na história da NASA. É empolgante olhar para algumas das primeiras imagens. O que vemos é que coisas muito pequenas em um lugar têm um grande efeito em outro local. Podemos ver algo perto do centro do disco, o centro do Sol, e perceber a conexão com o que estava acontecendo a 150 ou 300 mil quilômetros dali. A ótica avançada observa o Sol em 10 comprimentos de onda diferentes, inclusive o ultravioleta extremo. Esse comprimento de onda é tão mortal que, sem a atmosfera superior da Terra para filtrá-lo, um dia na praia seria fatal.
Nosso objetivo é olhar dentro do Sol para ver o que acontece abaixo da superfície. Quais são as correntes, qual é o movimento e como tudo se conecta no quadro geral. A sonda vai ativar um sensor, o visualizador magnético heliosísmico, que pode ver através da ardente superfície solar. O visualizador magnético heliosísmico usa ondas de som para ver no interior como fazem os sismógrafos para terremotos. Podemos usar ondas de som dentro do Sol para ver o que acontece por dentro. Olhamos para as vibrações que refletem na superfície e tentamos entender o que acontece no Sol. É o centro, o dínamo solar, que os cientistas mais desejam entender. É dali que surgem as violentas e imprevisíveis erupções de material de alta energia que podem ameaçar a Terra. Esse material é carregado e costuma tomar a forma do que se chama uma ejeção de massa da coroa. É uma grande quantidade de material sob a forma de partículas carregadas. Essas partículas carregadas chegam à Terra e interagem com o nosso campo magnético. Se pudermos chegar mais perto para fazer medidas diretas desse tipo de atividade, entenderemos melhor como esses processos funcionam. Chegar perto dos corpos planetários é algo que as sondas espaciais fazem há meio século. Mas aproximar uma sonda do Sol é uma missão suicida, não é? Com o lançamento marcado para 2015, a Solar Probe Plus voará direto para os 2 milhões de graus da coroa solar. E sobreviverá. A Solar Probe Plus vai chegar muito perto do Sol, a 8 ou 9 raios solares de distância do Sol. Para comparação, a Terra está a 200 raios solares do centro do Sol. Então a Solar Probe Plus vai ficar imersa completamente na coroa. A coroa é uma parte misteriosa do nosso Sol. Embora distante do núcleo do Sol, ela é mais quente do que a superfície do Sol. Mas se um homem pudesse chegar ali, teria uma surpresa gelada. A coroa solar é muito quente, com temperatura de milhões de graus. Isso significa que as partículas se movem muito, muito depressa. Então você pode pensar que se entrasse na coroa, iria se queimar. Mas existem tão poucas partículas que a quantidade total de energia transferida para um corpo é menor que a quantidade de energia irradiada. Então, de fato, você iria congelar se ficasse imerso na coroa solar, desde que tivesse um bom escudo térmico protegendo do disco do Sol. A Solar Probe Plus será equipada com um leve escudo térmico de espuma de carbono, que lhe permitirá aguentar o imenso calor, o efeito congelante e até operar perto da temperatura ambiente. Ao completar sua missão, a Solar Probe Plus revelará a estrutura dos campos magnéticos do Sol e estudará o fluxo de energia que aquece a coroa solar e torna possível a vida na Terra. É importante lembrar que o Sol é a estrela mais próxima. E é realmente importante estudar o Sol como parte de todo o projeto de estudo das estrelas no universo. As sondas espaciais nos trarão um conhecimento muito além do Sol, a respeito das partes distantes da galáxia, onde bilhões de outros sóis brilham e possivelmente alguns planetas azuis aguardam os futuros exploradores humanos. Para descobrir alguns dos maiores segredos do universo, precisamos de sondas, porque elas podem ir a locais e ver coisas que nunca poderemos daqui da Terra. Existe uma razão profunda para enviar sondas ao espaço. Os seres humanos têm no DNA a curiosidade e a exploração. E, é claro, as sondas que enviamos ao espaço, aos planetas e até mesmo às estrelas representam nossa migração para o cosmos. É quase certo que nosso destino, como espécie, seja sair da Terra e ir para nossa galáxia e para o universo inteiro. Até esse dia, as sondas espaciais continuarão a estudar as maravilhas do cosmos. E o universo continuará a revelar seus segredos para esses avatares robóticos da jornada humana pelas estrelas.